Queridos alunos, estou aqui esperando vocês para a gente começar uma aula muito bacana de ciências da natureza. Hoje a gente vai falar sobre vamos fazer ciência? Bom, página 183. Galera, todo grande experimento, ele tem início com uma pergunta. O cientista é muito curioso. Ele fica perguntando, por que será que isso acontece? Como será que isso ocorreu? Como ficaria se eu mudasse? Então, é sempre a base, são várias perguntas. Nós vamos observar o seguinte: a prática de um cientista pode variar muito. Ele pode usar várias formas de chegar a atingir o seu objetivo em busca do conhecimento. Só que toda ciência começa claramente com uma pergunta. Bom, e a gente vai estudar um pouquinho sobre todo o método científico. Porque um método científico, ele precisa passar por várias etapas. Então a gente vai pensar o seguinte, a gente vai falar sobre a observação. Então eu dei um exemplo ali de um menininho chamado Ricardo, que ele quer fazer um bolo para a família dele. Só que ele fala, poxa, eu vou fazer um bolo, será que eles vão gostar do meu bolo? É a primeira grande pergunta que ele faz. Eles vão gostar. Só que ele descobre que tem uma pessoa da família dele que tem uma alergia. E essa alergia que a pessoa tem está relacionada ao consumo de lactose. Bom, se essa pessoa tem intolerância à lactose, é sinal de que ela não pode comer um bolo que leve leite. Aí Ricardo ficou pensando, mas eu posso substituir o leite para fazer um bolo, correto? Correto. Eu não necessariamente preciso de leite para fazer bolo. Bom, aí ele pensou, vou fazer uma receita que não leve leite. Solucionado o problema? Solucionado. Vou colocar no lugar do leite suco de laranja. E aí o bolo vai ser um bolo sabor laranja, correto? Bom, só que aí ele ficou pensando em algumas hipóteses. Será que o bolo fica tão gostoso quando eu tiro o leite e coloco um suco? Olha só, pessoal, quantas perguntas Ricardo já fez para pensar no planejamento de fazer um bolo. Aí ele pergunta, será que eu ponho água? Ou não, eu vou botar laranja mesmo. Só que aí ele percebe que ele não tem laranja em casa. Aí ele, meu Deus, não posso fazer com leite, não tenho laranja em casa, eu vou colocar um bolo com água. Será que fica bom? Um bolo com água? Não sei. Posso também colocar uma outra fruta? Será que eu uso? Não tem laranja? Posso fazer com abacaxi? Eu posso fazer um bolo de abacaxi. Peraí. Tem limão na minha casa. Eu posso fazer um bolo de limão também. Eu espremo o limão, faço um caldo, eu processo um abacaxi, retiro o caldo. Eu posso fazer isso. Bom, e aí ele continua. Aí ele vai levantando as hipóteses, né? E ele vai consultando pessoas para tentar entender como é que ele pode fazer o bolo dele. Aí ele coloca assim, consultando outras pessoas que já sabiam como fazer o bolo, Ricardo descobriu que não poderia simplesmente retirar o leite sem substituí-lo, pois a massa não assaria muito bem e não ficaria fofa.
Também soube que provavelmente o bolo ficaria sem graça. Então, com sua receita de bolo de laranja nas mãos, Ricardo elaborou 2 hipóteses para serem testadas. Qual foi a primeira? Substituir a laranja ou usar suco de abacaxi na receita. Será que funciona? Outra pergunta que ele fez. Bom, e aí ele também pensou numa outra hipótese. Eu tenho o suco de abacaxi, mas eu também tenho a possibilidade de fazer o suco de limão. Então, olha só quanto tempo ele está levando para chegar a que conclusão ele vai fazer o bolo. Bom, aí ele vai experimentar agora. Bom, ele realizou experimentos fazendo o quê? As 2 receitas. Um bolo ele produziu à base de suco de abacaxi. E o outro bolo ele produziu à base de suco de limão. Aí ele preparou os bolos e começou agora um processo de análise. Vamos provar. Pegou o bolo à base de abacaxi e provou. Pegou uma outra fatia à base de suco de limão e provou. Aí ele vai chegar finalmente à conclusão do seu experimento. Bom, posso simplesmente tirar o leite da receita? Não posso. Eu não posso ter uma sequência de ingredientes para utilizar e, não tendo esse ingrediente, simplesmente retirá-lo. Não poderia fazer com suco de laranja porque ele percebeu que ele não tinha laranjas em casa. Aí o que ele fez? Pensou na substituição por água. Só que outras pessoas mais experientes nesse assunto informaram a ele que com a água o bolo talvez não ficasse tão saboroso, nem tão fofinho. Ele nem testou. E aí ele pensou o seguinte: em princípio não vou usar a água, mas é possível fazer novos testes. Porque, galerinha, um grande cientista, ele nunca descarta possibilidades. Ele pode não colocar em prática aquele teste naquele momento, mas ele guarda essa informação para testar em outra circunstância. Por quê? Será que no outro momento, colocando a água, não vai agradar esse paladar? Então ele guarda essa informação para testar numa outra situação. E aí ele continua, ele diz assim: posso substituir por laranja numa outra oportunidade? Claro que sim. Mas ao provar o bolo à base de suco de limão, ele percebeu algo. Ficou meio azedo. E provando o bolo à base de suco de abacaxi, ele achou que ficou mais saboroso. Aí ele teve outro questionamento. Será que se eu diluir mais esse suco de limão, o bolo também não ficará tão saboroso? Então, numa outra oportunidade, ele pode fazer um novo teste. Galera, isso fica muito claro para nós da necessidade que um experimento precisa para ser concluído. Não pode haver preguiça, tem que haver vários testes, várias possibilidades de estudo para que a gente feche aquele experimento de uma forma satisfatória e que agrade a todo mundo, a quem criou, a quem testou e a quem vai experimentar, seja o experimento que for. E aí o Ricardo chega à conclusão de que a família vai ficar muito feliz ao compartilhar um momento e saborear um bolo produzido por ele. Bom, então a gente colocou ali um esqueminha relacionado à pesquisa científica. Logo, as conclusões podem levar à formulação de novos questionamentos e hipóteses a serem testadas. Na verdade, isso quase sempre acontece.
Até mesmo respostas consideradas aceitas podem ser testadas novamente e, em muitos casos, podem produzir resultados e conclusões diferentes que serão adotadas ou não. Então, o grande lance é a gente experimentar, fazer novos testes e buscar novas alternativas para chegar a um resultado bem bacana. Combinado? Então, eu montei esse esquema aqui para vocês, mostrando que as conclusões estão interligadas à hipótese, à experimentação, e o resultado pode vir e ele virá, mas a gente pode concluir que ele não é um fechamento. A gente pode tentar, em cima daquele resultado, buscar uma nova experiência. E aí, galera, a gente vai realizar a tarefa do livro 4, páginas 189 e 190. Um super beijo, façam direitinho o trabalho e até a próxima aula!